É a primeira parte que nós apresentamos. Meu pai nasceu em 1919, tá? Na cidadela de Fontaniva. A cidadela seria como se fosse uma vila, um distrito de uma cidade maior. Tá? É como, mais ou menos como Cotia em relação a São Paulo. Então, Fontaniva fazia meio que agregado à região de Esquio, tá? Que é uma região vêneta. E essa região se chama Esquio, que é de esquiar, exatamente porque fica no pé dos Alpes. Tá? Isso vai ser importante numa outra história que eu vou contar um pouco mais lá na frente. Então, quando estourou a Segunda Guerra e meu pai teve que avisar para a mãe e para o pai que ele estava indo para a guerra, né? Ele estava servindo perto da casa dele, tá? O quartel não era muito longe. Ele chegou e, na hora que ele falou que ele estava indo para a guerra, os dois ficaram desesperados, né? O que acontece? Meu pai ele era de um grupo especial do exército, ele era dos alpinos. O que eram os alpinos? Os alpinos eram pessoas treinadas a fazer resgate nos Alpes. Então, cada vez que um montanhista se perdia na montanha, esse grupo ia para resgatar a pessoa, trazer a pessoa viva ou morta, mas ia para buscar. Então, ele conhecia muito essa parte de montanhismo. E uma das primeiras batalhas da Itália foi na Grécia. E a Grécia também tem muito plano de montanha. Então, um dos primeiros grupos que foi para a Grécia foram os alpinos. Então, meu pai, como ele pertencia aos alpinos, ele foi junto para a Grécia. Ele ficou na Grécia em torno, mais ou menos, pelo que eu me lembro, em torno de um ano só. Fizeram vários ataques ali, tiveram várias campanhas, né? Num confronto mais direto, tá? Jogaram uma granada, essa granada estava muito perto dele, e dois estilhaços da granada atingiram ele. Um atingiu o joelho e o outro atingiu o bumbum dele. Tá? Ele ficou com uma marquinha no bumbum que ele tinha, até morrer ele tinha essa marquinha no bumbum. Mas o mais problema foi o joelho. Tá? No joelho teve um problema sério. E como os alpinos eram uma infantaria, tá? Então era um grupo que dependia muito da capacidade física de poder andar, se deslocar, tá? Ele ficou impossibilitado. Então ele ficou em tratamento por causa do joelho, ele voltou para a Itália e quando acabou o tratamento dele, tá? Ele pensou que ia conseguir ter uma baixa do exército. Ele estava louco para sair do exército, né? Porque como ele era do norte da Itália, o norte da Itália não era a favor do Mussolini, tá? Era de Roma para baixo. Então, ele estava numa guerra, tá? Por um cara que ele não sentia nada por ele, ao contrário, ele era contra a pessoa, né? Mas ele tinha que fazer, porque senão ele não fizesse, o problema seria muito maior. Nessa época já tinha dado problema já com Mussolini, tá? Ele conseguiu voltar a entrar na Alemanha, mas ele continuou como motorista do exército, tá? Só que agora trabalhando para os alemães. E era muito comum na época fazer o transporte de presos de um campo de concentração para o outro. E numa desses transportes, né, pediram para ele, olha, você pega esse grupo de mulheres e crianças e leva para tal campo. Ele pegou, pôs o grupo no caminhão e levou. A hora que ele chegou nesse outro campo, fizeram todas as mulheres e crianças descerem e imediatamente fuzilaram todos eles. Todas as mulheres e todas as crianças. E isso foi um choque para ele. Ele realmente
não suportou a ideia, porque ele, na cabeça dele, ele tinha levado aquele grupo para a morte. Tá? Isso afetou ele psicologicamente muito forte. E ele já estava chateado, cansado do que tinha passado pela guerra, de ter feito uma guerra por uma causa que não era dele, tá? De ter passado tudo que ele passou, o sofrimento que ele passou, vendo a família dele realmente bem estourada. Ele tinha alguns irmãos ainda, mas... Tá? E então esse primo, eles tinham contato, tal, esse primo tinha ido visitar eles, e o primo falou, esse primo virou para eles e falou, olha, faz o seguinte, eu te consigo lá no Brasil para você trabalhar lá, e para você migrar para lá. Vai, tenta a sorte, se der certo, você fica. É um país que está em crescimento, é um país de um povo extremamente amigável, tá? Nós somos muito bem recebidos lá, tá? Tenho certeza que eu acho que você vai gostar. Ele falou, não tem mais nada que perder, vou arriscar. Esse primo deu a passagem para ele, e assim, em dezembro de 1950, meu pai chegou aqui no Brasil. Foi trabalhar na metalúrgica Jaraguá, mecânica, hoje é mecânica Jaraguá, ainda existe até hoje em Sorocaba, mas na época era em São Paulo. Foi trabalhar como soldador, como caldeireiro, e ficou lá, acho que quase 2 anos. E nesse período ele conseguiu juntar dinheiro, mandou dinheiro para a Itália e conseguiu, ajudou o outro, esse irmão mais novo também tinha uma reserva, e com isso eles conseguiram com que esse irmão mais novo, a cunhada e a sobrinha, que era italiana, a Ana Maria, viessem para o Brasil. Tá? E eles chegaram aqui no final de 51, começo de 52, eu não lembro muito bem a data. Tá? É assim que se começou a instalar essa parte da família Brisson no Brasil. Tá? Porque esse outro primo dele, como era primo da mãe, né? era o tio dele que tinha vindo para o Brasil, era o irmão da mãe, era da família Merlo. E as coisas vão andando. Nesse período, esse primo dele também tinha uma pensão em São Paulo, tá? Que era onde meu pai ficava. Tá? Meu pai dormia nessa pensão. Na época não se existia quase hotéis. O hotel era coisa de gente muito rica. Tá? Os mais normais ficavam numa pensão. Tá? E aí teve alguns problemas nessa pensão. Esse primo dele perguntou se meu pai não queria tomar conta para ele dessa pensão, porque ele estava tendo muito problema. Aí meu pai foi trabalhar tomando essa pensão. E nisso, por uns problemas lá, ele acabou conhecendo o meu avô materno, tá? Ele tinha uma oficina mecânica. E nesses conhecimentos ele acabou conhecendo a minha mãe, tá? E aí começaram a namorar e acabaram casando em 1957. Na verdade, minha mãe era filha adotada desse senhor, tá? Que eu chamo de avô, que eu adoro. Realmente foi meu avô, ele me adorava também, até hoje tenho lembranças dele. Minha avó, minha tia, meu tio, que são filhos reais dele. Na verdade, minha mãe, ela é brasileira, ela nasceu em Jaraguá do Sul, e o pai dela era austríaco e a mãe filha de alemães. Só que o pai dela morreu quando ela tinha 7 anos e a mãe quando ela tinha 9 anos. Ela perdeu os pais muito cedo. Tá? E eu não lembro agora, mas eram 4 irmãos, 4 ou 5 irmãos. E minha mãe, como filha mais velha, conseguiu arranjar lugar para todos os irmãos dela. E a professora dela, tá, falou que se ela quisesse, cuidava dela. Isso virou a mãe de criação da minha mãe. Tá? Foi essa pessoa que eu sempre chamei de avó, tá? Que eu tanto amo, tanto fez por mim também. Tá? E esse senhor, o senhor Ernesto, que era o pai de criação da minha mãe. E aí, os dois acabaram conhecendo, acabaram casando, e aí nasceu esse cara aqui, tá? É a primeira parte que nós apresentamos.